Olá, eu sou o William Tremea, um dos sócios da Transportes Tremea, atuo na parte comercial e em toda a gestão da empresa. Gostaria de convidá-lo para a nossa primeira CIPAT, que foi organizada pela nossa equipe da CIPA. É um evento muito importante para nós, a empresa que tem olhado cada vez mais para a área de segurança. É uma coisa que nos chama muita atenção quando algo grave acontece, seja com amigos, com conhecidos, com colegas. Então a gente não pode mais achar que é normal um acidente, achar que é normal a falta de segurança nas BRs ou dentro da nossa casa, da nossa empresa, da nossa família. Então por isso a importância desse evento e que a gente quer que você assista com atenção, que você compartilhe, que você preste atenção e que você nos traga sugestão quando achar necessário também. A gente quer que a viagem não seja só o meio do caminho, mas que ela tenha o fim e que você possa chegar na sua casa com segurança ao fim de cada jornada, É isso que a gente quer, que toda viagem tenha um fim, que todo pai volte para sua casa, volte para sua família. Então lembre-se, a vida tem mais sentido com segurança. Obrigado. Sou Josmar Gugel, gerente da filial de Porto Velho. Convido todos a participar da CIPAT Tremea. A vida tem mais sentido com segurança. CIPAT Tremea. A vida tem mais sentido com segurança. Participe. Para quem não me conhece, o meu nome é Roselindo, sou gerente da filial de Manaus e venho convidar todos vocês a participar do CIPAT Tremea. A vida tem mais sentido com segurança. Alô pessoal, eu sou o Wilton Rocha, supervisor administrativo Tremea, filial Belém, passando aqui para convidá-los a participar do CIPAT Tremea 2021. A vida tem mais sentido com segurança. Venha participar conosco. Olá pessoal, sou Martinho Suzy, gerente da unidade de transporte Tremea aqui em Buriti Alegre, Goiás, e convido a todos para participar da CIPAT Tremea. CIPAT Tremea, a vida tem mais sentido com segurança. Tenham todos um bom dia. Sou Oswaldo, gerente da filial São Paulo. Estou aqui para convidar a todos a participarem da CIPAT Tremea. A vida tem mais sentido com segurança. CIPAT Tremea. A vida tem mais sentido com segurança. Participem! Olá, eu sou a Fabiana, eu sou a técnica de segurança do trabalho e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a CIPA e qual é a relação dela com a CIPAT. Então a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é formada então pelos funcionários da empresa e tem como objetivo prevenir acidentes e doenças do trabalho. E a CIPAT, então, é a Semana Interna de Prevenção dos Acidentes do Trabalho, que é um evento anual promovido pela CIPA, voltada à reflexão, conscientização sobre segurança do trabalho e qualidade de vida dos funcionários. Então, por isso, pessoal, vou convidar vocês para participar conosco aí da nossa CIPAT deste ano, cujo lema, como muitos já falaram, mas a gente vai repetir, que a vida faz mais sentido com segurança. Conto com vocês. Olá pessoal, meu nome é Cléo, trabalho no setor de logística da Transportes Tremea, sou presidente da CIPA na gestão 2020-2021 e gostaria de convidar a todos a participar da programação da nossa CIPAT 2021, que leva ao lema A Vida Tem Mais Sentido com Segurança. A seguir serão apresentados pelos nossos colegas cipeiros os assuntos segurança no trânsito, tombamento, utilização de IPI, alimentação saudável, AIDS e DST. Contamos com a participação de todos e lembrem-se, a vida tem mais sentido com segurança. Muito obrigado. Olá, meu nome é Vinícius, sou responsável pelos abastecimentos aqui da Transportes Tremea e agora nós vamos acompanhar o nosso primeiro assunto, que é segurança no trânsito, com um vídeo gravado pelo nosso colega Dirceu sobre o checklist diário. Oi, eu sou Dirceu, motorista da Tremea, faço parte da CIPA. Queria mostrar para vocês o checklist antes de seguir viagem todos os dias, verificação de todo o veículo. Todos os dias pela manhã, antes de dar a partida no veículo, confira o nível de óleo, a água do radiador e do limpador de para-brisa, pois mesmo o veículo tendo sensores de nível, eles podem ter variações e não apresentarem o alerta no painel.
Também, sempre lembrem de fazer a conferência 360, ou seja, uma volta completa ao redor do caminhão, diariamente antes de iniciar a viagem, sempre ao engatar uma carreta nova ou antes de se deslocar para o cliente para um carregamento. Confira se todos os seus EPIs estão de acordo, como luvas, óculos de proteção, protetor de ruídos, colete refletivo, botas e capacete. Lembre-se de verificar também o extintor de incêndio, os cones e calços e se a sirene de ré está funcionando. Confira as luzes dos faróis e piscas, os limpadores de para-brisa, verifique se não há vazamento dos tanques de combustível do cavalo que possam ter ocorrido durante a noite. Se as barras laterais da carreta estão bem fixadas, verifique como está o nível de diesel do tanque da carreta e se também não há vazamentos dele. Lembre de ver se todas as faixas refletivas estão em boas condições e se todas as lanternas laterais estão funcionando. Confira se todos os pneus estão em boas condições e calibrados e com todos os parafusos das rodas bem apertados. Lembre-se de conferir também as condições dos stepes e se estão bem fixados no suporte. Verifique se as lanternas traseiras estão todas funcionando e se a placa está bem fixada. Confira também as portas traseiras da carreta, se elas estão bem vedadas e sem nenhum problema na abertura ou fechamento. Abra a porta e confira se a trava está no local correto e funcionando normalmente. Também lembre-se de verificar o funcionamento do aparelho, se as correias estão bem apertadas, se o nível do gás está normal e se os cabos da bateria estão bem fixados. E se o mesmo está dando partida normalmente. Sempre faça a conferência e regulagem dos freios da carreta, apertando o parafuso da catraca em sentido horário até o final e retornando um quarto de volta. Confira também se junto ao malote da carreta está toda a documentação necessária e ela esteja válida. CRLV da carreta, teste de frio e a ficha para anotar os abastecimentos. Caso algum desses itens do cavalo ou da carreta apresentem algum problema, entre em contato com nossa equipe de manutenção imediatamente, que estaremos ajustando o problema o mais rápido possível para seguir a sua viagem com a máxima segurança. Esses itens são muito importantes de serem verificados, pois garantem uma viagem mais tranquila e segura para todos. E o nosso próximo vídeo será sobre tombamento, uma das maiores causas de acidente no Brasil. Fiquem atentos e vamos para o vídeo. bobear, o cargueiro tomba muito fácil. Mas tomba por quê? Fique atento que a gente explica para você. Tudo parece bem e de repente o caminhão deita. O motivo do tombamento está na física, na chamada força G, que é aquela aceleração lateral gerada nas curvas e que empurra a gente para os lados, contra a porta do veículo. A força G desloca o veículo do seu centro de gravidade. O caminhão, por ser alto e pesado, suporta bem menos a força G
do que um carro. O grande vilã dos tombamentos é a velocidade errada nas curvas fechadas. Rotatórias, alça de acesso a viadutos, por exemplo, são um perigo. Nem precisa exagerar. Se a aceleração lateral for capaz de levantar o pneu do lado interno da curva, o tombamento é inevitável. Resumindo, não ande com excesso de peso, muito cuidado nas curvas e com a movimentação da carga. Hoje o papo de torque é no stand da Volvo na Fenatran. A Volvo trouxe para cá um simulador de tombamento. A Volvo diz que esse simulador foi feito basicamente para conscientização da importância do uso do cinto de segurança. Essa cabine ela tomba tanto para o lado esquerdo do motorista como para o lado direito do passageiro, simulando ambas as possibilidades de tombamento. A gente sabe que infelizmente ainda são vários os apaixonados por caminhão que nos tempos modernos ainda insistem em não usar o cinto de segurança. A parte ruim disso tudo é que no Brasil, proporcionalmente falando, há mais mortes entre caminhões e ônibus do que nos automóveis. O número é uma morte por ano para cada 5.300 carros, enquanto nos pesados o número é uma morte por ano para cada 3.950 pesados. Bom, agora é hora de curtir a sensação de como é o tombamento aqui dentro da cabine. Uau, a sensação é bem real. Você vê, isso foi a simulação pro lado do motorista, agora pro lado do passageiro. Só aqui, se eu tivesse sem cinto, já seria uma queda de mais de 2 metros de altura. Vê como é que tá bem travado. Realmente, se cada um experimentasse essa cabine aqui, nunca mais andava sem cinto. O que ficou desse papo de torque é: nunca queira tombar um caminhão. Você não sabe como isso é ruim. Nunca deixe de usar o cinto de segurança. Tua vida vale mais. CIPAT Tremea, a vida tem mais sentido com segurança. Pessoal, o assunto agora é a importância do uso dos EPIs. A Fabiana, nossa técnica de segurança, vai dar umas dicas muito importantes para vocês. Prestem muita atenção. CIPAT Tremea, a vida tem mais sentido com segurança. Olá, então vamos hoje falar sobre a importância dos EPIs. Então, o que é o EPI? O EPI, então, é o equipamento de proteção individual. Cada um tem o seu e cada um tem que saber a importância do uso desses EPIs. Esse EPI, ele tem que ser regido, então, por uma norma regulamentadora, que é a NR6. Ele tem que ter um certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho. E ela também tem que ter consciente do uso. Por que eu tenho que usar? Não é só simplesmente, me deram um EPI aqui e eu tenho que usar. Eu tenho que saber por quê e aonde eu vou estar precavido, ou prevenido, né, desse tipo de risco que eu possa estar exposto lá no meu ambiente. O uso do EPI, ele é fundamental em todo o meu horário de trabalho. Ele tem que ser higienizado, ele tem que ser bem guardado, conservado, porque ele tem uma vida útil. E eu, claro, posso fazer a troca sempre que danificado, mas até que isso aconteça, eu tenho que garantir que ele vai estar me protegendo, porque ele não me protege só hoje, ele me protege no meu ambiente de trabalho e também na minha vida profissional total, até depois da minha vida profissional. Porque também, além de evitar acidentes, ela também evita doenças relacionadas ao trabalho. Então, por exemplo, o uso de um protetor, que depois a gente vai estar falando. Com o passar do tempo, eu posso ter problemas auditivos, mas eu não vou ter porque hoje eu não usei o protetor. Mas sim porque não usei no decorrer da minha vida. Então, nós vamos falar um pouquinho, pessoal, dos EPIs que a gente utiliza lá para o nosso cliente.
Porque às vezes o pessoal questiona por que nós temos que levar todo esse material lá no cliente. O cliente identificou que era importante utilizar porque tem um risco, não é simplesmente para bonito. Então, por exemplo, o capacete. Nós temos aqui um capacete que o nosso cliente, muitos clientes exigem que quando vocês chegam lá para o carregamento, descarregamento, tem que fazer o uso. Por que eu tenho que usar? Ele nos protege contra impacto de material, de batidas, né? E também tem outros modelos de capacete que também podem nos auxiliando na questão de, por exemplo, de choque elétrico. Mas não é o nosso caso. Então o capacete, além de ser extremamente importante para isso, ele vai fazer com que, se eu tiver a queda do material, que ele vai estar nos protegendo. Por que é importante o uso da jugular, pessoal? A jugular vai garantir que o meu capacete fique preso na minha cabeça. Então também é importante. Então sempre que eu precisar usar o capacete, coloca ele certinho na cabeça, ajusta aqui a jugular no teu pescoço, tá? Não coloca boné ou outro adorno por baixo, porque isso não é o recomendado. Então a forma correta é somente o capacete, ok? Vamos falar agora um pouquinho do sapato de segurança. O sapato, ele também é para nos proteger de queda de algum material, que tenha uma projeção de algum material. E ele também vai nos proteger, principalmente porque ele tem aqui, ó, pessoal, uma biqueira de PVC. Que então, se eu tiver a queda de alguma coisa, ele vai me proteger. Mas um dos itens bem importantes que a gente tem que lembrar é o uso correto desse sapato. Porque algumas pessoas utilizam assim, ó, dobradinho aqui, como se fosse o chinelinho de vocês lá no caminhão, né? E não é. O sapato eu tenho que usar ele corretamente para garantir que eu consiga me movimentar, me locomover lá dentro do meu cliente, vou garantir que ele não vai sair do meu pé. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o colete refletivo, por que ele é importante, tá? Então nós temos aqui o colete, hoje nós estamos, além do colete, nós também temos a camiseta com a faixa refletiva, né? Para que nós temos que usar? Porque como vocês se movimentam lá dentro do pátio da empresa, é um alerta para os motoristas da presença de pessoas no local de trabalho, né? Se tem algum risco, então você precisa fazer uma manobra, enfim, você vai estar sendo identificado por outro motorista lá no pátio da empresa, tá? Nós também vamos falar um pouquinho sobre o óculos de segurança, né? Que às vezes as pessoas pensam que é só um acessório, que ele não é importante. Ele está nos protegendo o nosso órgão mais importante e mais sensível, que são os nossos olhos, tá? Então, como a gente sempre fala quanto prevencionista, né? O acidente é a questão de segundos para acontecer. Então, a possibilidade de ter uma projeção de alguma coisa no nosso olho é muito rápido. Então, se eu estiver protegido e usando o meu óculos corretamente, ela vai me proteger, ela vai dar no óculos e não vai estar machucando aí os meus olhos, né? Nós também temos as luvas, né? Eu entrego geralmente para vocês uma luvinha de vaqueta, uma de algodão pigmentada, protegendo nossas mãos com materiais cortantes, materiais químicos, né, que possam estar trazendo prejuízos aí às nossas mãos também, tá? E também temos o protetor auditivo, né? Eu também entrego para vocês aí um protetorzinho, que ele serve para nos proteger, então, do barulho, né? O ruído, como eu já comentei com vocês, ele é um risco que a gente não vê, né? Mas que ele pode trazer prejuízos muito grandes para a nossa vida. Então nós temos que ter essa consciência de que por pouquinho que seja a minha exposição ao risco, ao ruído nesse caso, ele pode sim nos trazer surdez, pode nos trazer outras consequências. Então é importantíssimo que vocês utilizem, principalmente lá nossos clientes que exigem o uso, usem corretamente, coloquem ele corretamente no ouvido. Depois do uso, faz a higienização, porque ele fica aqui a cera do nosso ouvido, né? Então é importante que higienizem, guardem novamente na caixinha para que possam reutilizar novamente. Mas além desses EPIs, a gente também tem os EPIs que a gente entrega lá para o nosso soldador, para o nosso mecânico,
para o pessoal da limpeza, enfim, outras áreas que também tem os EPIs que também são muito importantes, e peço muito que vocês utilizem corretamente. Dúvidas a gente vai estar sempre à disposição, tá? Mesmo porque um ambiente de trabalho seguro garante um trabalhador saudável, e um trabalhador saudável garante uma empresa mais eficiente, e com isso todo mundo ganha, né? Então conto sempre com vocês. Oi, meu nome é Thaís e eu trabalho no faturamento. Agora vamos falar sobre alimentação saudável. A seguir, fiquem atentos às dicas para uma vida mais saudável. Para ter uma vida saudável, é importante que você fique atento a alguns detalhes. Faça 3 refeições ao dia e inclua 2 lanches saudáveis entre uma refeição e outra. É importante que você não pule as refeições e procure variar os alimentos e opte por comida saudável. Você precisa consumir diariamente 6 porções de cereais e tubérculos. Prefira grãos integrais e os alimentos na sua forma mais natural possível. E procure dividir as 6 porções ao longo do seu dia. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras durante as refeições e 3 porções de frutas nas sobremesas e lanches. Estes alimentos são ricos em fibras e minerais. Prefira sempre comer frutas, verduras e legumes crus. Coma arroz com feijão pelo menos 5 vezes por semana. No seu prato, coloque 2 porções de arroz, 1 de feijão, um pedaço de carne e o restante verduras e legumes. Uma combinação perfeita de nutrientes. E para não enjoar, procure variar o tipo de feijão. Vale soja, grão de bico, lentilha e fava. Procure comer também sementes e castanhas que são ricos em proteínas e gorduras boas. Diariamente, consuma 3 porções de leite e derivados. 1 porção de carne vermelha, aves, peixes ou ovos. E dê prioridade para a carne de frango e peixes. Ou então, carnes bem magrinhas. E lembre de tirar a gordura aparente das carnes antes de prepará-las. Caso você optar por uma dieta vegetariana, procure a orientação de um profissional. Consuma no máximo 1 porção por dia de óleos vegetais, azeites, manteiga ou margarina. Aqueles alimentos gordurosos, procure reduzir ao máximo da sua dieta. Use pouco óleo vegetal. 1 frasco por mês é o suficiente para uma família de 4 pessoas. Evite usá-lo para cozinhar, pois ele perde a qualidade nutricional quando aquecido. Fique atento aos rótulos e escolha alimentos com pouca gordura trans. Opte por assados, cozidos, ensopados e grelhados. Evite refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos recheados, sobremesas doces e guloseimas. Consuma no máximo 1 porção dos açúcares por dia. Valorize o sabor natural dos alimentos e bebida, evitando adicionar açúcar. Diminua a quantidade de sal e evite alimentos industrializados com muito sal. Salsicha, linguiça, presunto, salgadinho, hambúrguer, charque, conservas, molhos e temperos prontos, nem pensar. E a quantidade de sal por dia deve ser de no máximo 1 colher de chá rasa por pessoa, distribuída entre todas as refeições. Use temperos, ervas e sucos de frutas para realçar o sabor dos alimentos. Beba de 6 a 8 copos de água por dia, de preferência entre as refeições. Lembre-se, bebidas com açúcar, cafeína ou industrializados não valem.
Faça pelo menos meia hora de atividade física por dia e cuide do seu peso. Evite fumar e consumir bebida alcoólica. Descubra sua atividade física e pratique qualidade de vida. Que tal dar o primeiro passo? Oi, eu sou o Júnior, responsável pela TI da empresa. O nosso último assunto será sobre AIDS e DSTs, um assunto pouco falado, mas de muita importância. Fiquem atentos às dicas de prevenção e tratamentos no vídeo a seguir. Doenças sexualmente transmissíveis. DSTs são doenças sexualmente transmissíveis e, como o próprio nome já diz, são doenças transmitidas de uma pessoa para outra por meio de contato sexual. A grande maioria delas é causada por micro-organismos que se alojam nos órgãos genitais. São doenças perigosas que podem deixar sequelas e, se não forem tratadas a tempo, em algumas situações podem levar até a morte. Lembrando que a camisinha é o único método de prevenção eficaz contra as DSTs. Algumas DSTs no início têm tratamento, controle e até cura, e por isso é muito importante conhecê-las para poder evitá-las. Nesse vídeo vamos falar sobre algumas das causas, sintomas e tratamentos da gonorreia, sífilis, herpes genital, candidíase, condiloma acuminado, hepatite B e AIDS. A primeira DST que iremos falar é a gonorreia, que também é chamada de blenorragia. É uma das DSTs mais comuns e pode atingir homens e mulheres. Ela é causada por uma bactéria que infecciona a uretra, canal por onde passa a urina, provocando ardência para urinar, coceira, inchaço e vermelhidão em volta da saída da urina. Se ela não for tratada a tempo, pode levar a pessoa a ficar estéril. Vamos falar agora sobre a sífilis. A sífilis é causada por uma bactéria e é transmitida pelo contato sexual ou pelo sangue contaminado. É uma doença grave que pode atacar vários órgãos vitais, causar cegueira, paralisia, distúrbios cardíacos e neurológicos, e até a morte. Além disso, em grávidas pode causar danos irreversíveis no sistema nervoso do feto. O principal sintoma da sífilis é uma pequena úlcera, uma ferida dura e indolor nos órgãos sexuais. Essa úlcera geralmente desaparece depois de algum tempo e mais tarde podem surgir manchas avermelhadas no corpo, que também desaparecem, mas a doença continua ativa no corpo. Agora vamos falar um pouco sobre a herpes genital. A herpes genital é causada por um vírus e ainda não existe cura para essa DST. A doença provoca pequenas bolhas nos órgãos sexuais que, ao se romper, viram feridas provocando ardor, coceira e dor. Essas bolhas podem desaparecer e voltar depois de um certo tempo, dependendo das condições do sistema imune da pessoa com o vírus. Outra DST que iremos estudar é a candidíase. A candidíase é causada por fungos normalmente já existentes no corpo, mas que se proliferam muito devido ao estresse, ao uso de antibióticos, de anticoncepcionais e durante a gravidez. Ela causa ardência e coceira. A candidíase pode ser transmitida pelo contato sexual ou por roupas íntimas compartilhadas. E se a mãe estiver com a candidíase, o bebê pode ser contaminado durante o parto. Estes fungos também podem atacar a mucosa bucal, quando então a doença é chamada popularmente como sapinho. Condiloma acuminado é causado pelo vírus do HPV, papilomavírus humano. Pode ser transmitido para a mulher pelo homem sem que ele manifeste qualquer sintoma. Os seus sintomas são aparecimento de verrugas, muitas das vezes microscópicas nos órgãos genitais. Nas mulheres, o vírus pode permanecer inerte durante anos, ativando-se em momentos de baixa imunidade. Outra doença sexualmente transmissível é a hepatite B, que é causada por um vírus que ataca o fígado. As pessoas contaminadas com o vírus podem se recuperar da infecção ou se tornarem portadores crônicos, desenvolvendo graves doenças como a cirrose e o câncer do fígado. O contágio de hepatite acontece por relações sexuais com pessoas que já estiveram infectadas ou pelo contato de sangue contaminado. A prevenção é feita com vacina. E por fim, a AIDS. De maneira bem resumida, a AIDS é uma sigla em inglês para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ela é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, que ataca os linfócitos, que são células sanguíneas especializadas na produção de anticorpos responsáveis pela defesa do organismo. O HIV pode ser transmitido através do esperma, do sangue, da secreção vaginal e do leite materno de pessoas contaminadas.
O vírus pode durar vários anos no organismo da pessoa sem se manifestar até destruir os linfócitos, podendo levar à morte da pessoa contaminada em consequência de outras doenças chamadas de doenças oportunistas nesse caso. Hoje em dia existem medicamentos capazes de prolongar a vida do paciente com AIDS, melhorando sua qualidade de vida. Entretanto, ainda não há cura para AIDS e a melhor opção é sempre a prevenção, não só da AIDS como de outras DSTs por meio de uso da camisinha. Oi, eu sou o Giovanni, responsável pela parte de cargas aqui da Tremea e sou vice-presidente da CIPA. Gostaria muito de agradecer a participação de todos em nosso evento. Peço para que todos registrem este momento com uma foto e retirem sua lembrança. Obrigado a todos e lembre-se, a vida tem mais sentido com segurança.